Oi, gente. Vocês me desculpem que eu tô com a cabeça assim meio zonza, é uma situação excepcional hoje, mas vai dar tudo certo porque a gente vai aprender sobre exceções, tratamentos de exceções em linguagens orientadas a objeto, tá? Então vamos lá. Exceções. Motivação é a seguinte: imagina que você tem um código, você quer escrever um código para ler um texto de um arquivo e gravar em um vetor, por exemplo. Tá? Então a gente poderia ter um método assim chamado ler arquivo, por exemplo, que recebe um nome de um arquivo como parâmetro, ele vai ter que devolver esse texto do arquivo num vetor de caracteres. Como que a gente poderia fazer? A gente poderia escrever um código para abrir o arquivo, determinar o tamanho do arquivo, alocar memória para guardar aquilo, ler o arquivo na memória e fechar o arquivo e devolver. Tá? Isso é o que a gente gostaria de fazer, mas quando a gente vai olhar para linguagem de programação real, ainda mais se a gente quer fazer um programa que seja robusto, esse programa tem que lidar com situações excepcionais. Então o código nunca vai ser tão bonitinho assim, porque se o código for simplesmente bonitinho, ele vai estar ignorando qualquer problema, qualquer erro que vai poder estar acontecendo. E, em geral, quando você lida com leitura de dados, escrita de dados de outros dispositivos, ou entrada de dados do usuário, ou conexões de rede na internet, é muito comum que coisas deem errado, né? Então, quantas vezes você foi numa página web e não conseguiu acessar porque caiu a conexão de rede? Isso é uma coisa mais comum do mundo. Às vezes a gente tenta gravar um arquivo e acabou o espaço em disco. A gente tenta abrir um arquivo e o nome do arquivo está errado. Então, essas situações excepcionais acontecem muito. Então, para escrever um código robusto, profissional, o que a gente teria que fazer é algo desse tipo, assim, né? Então, por exemplo, abrir o arquivo. Daí verifica se o arquivo foi aberto com sucesso. Se foi aberto com sucesso, daí sim a gente vai lá e determina o tamanho do arquivo. Se conseguiu determinar o tamanho do arquivo, daí sim a gente vai alocar a memória. Mas daí você tem que verificar se conseguiu alocar a memória. Se conseguiu alocar a memória, daí sim a gente lê o arquivo na memória. Mas a gente tem que verificar se conseguiu realmente ler o arquivo. Se conseguiu ler o arquivo, daí sim a gente pode fechar o arquivo. Daí a gente tem que verificar se deu certo o momento que a gente fechou esse arquivo, tá? E daí se deu tudo certo, em todos os casos, aí sim a gente devolve o conteúdo lido, né? Na verdade, isso aqui é um código bem simplificado, porque cada um desses ifs aqui, se a coisa deu errado, eu deveria gerar uma determinada mensagem de erro explicando o que deu errado, né? Então, na verdade, o código real vai ser muito mais complicado do que esse código que está aqui, né? E você vê que o código fica muito confuso, esse monte de if, tratando vários casos, né? Infelizmente, isso é uma coisa que é muito comum, principalmente se você for usar uma linguagem mais tradicional, como a linguagem C, por exemplo, o código vai ficar cheio desses ifs, cheio desses casos excepcionais, o que é uma coisa meio feia. Felizmente, em linguagens orientadas a objetos, tem um jeito de resolver isso, né? Resolver esse problema. Qual que é o problema? O problema é que o código do que precisa ser feito fica misturado ao código do tratamento de erros, né? Se a gente faz isso, o código fica difícil de entender, fica confuso. Na verdade, isso também é mais lento para o computador executar, sabe por quê? Esse é um detalhe do modo como o hardware funciona. Você já deve ter ouvido falar que os processadores têm uma coisa chamada memória cache, né? Essa memória cache é uma memória muito rápida que fica dentro do processador e à medida que você vai executando o seu programa, o computador, o sistema operacional, vai trazendo pedaços do seu programa e colocando na memória cache. Quando esse programa está na memória cache, ele executa muito rápido, mas a memória cache é muito pequena, não cabe o programa inteiro na memória cache. Então o que ele faz? Ele vai trazendo pedaços. Se você tem o seu código do que tem que ser feito fica intercalado com o código do tratamento de erros, pouco do seu código vai caber na memória cache, porque boa parte vai ser lá código de tratamento de erros. Então você não vai conseguir colocar todo o seu código na memória cache, o software vai acabar rodando mais lento, o seu programa vai rodar mais lento. Se tivesse uma forma de concentrar só o código bom, separar desse código de tratamento de erros, né, que é um código bom, mas é um código que é excepcional, daí mais código que realmente vai ser executado nos casos normais vão caber na sua memória cache e os seus programas vão executar de forma mais rápida. Então, como que isso funciona, como isso pode ser feito? Tá? A solução é o tratamento de exceções que existem nas linguagens modernas orientadas a objetos. Como é que funciona isso?
A sintaxe é parecida na linguagem C++ e na linguagem Java. Essa ideia surgiu antes em Smalltalk, mas a sintaxe era diferente. Então, como é que é em Java? Também é uma sintaxe parecida com C++. É o seguinte, aqui está aquele bloco de operações que eu gostaria de fazer, né? O que a gente faz, a gente coloca esse bloco dentro de um bloco que a gente chama de try. A gente está falando para o computador, tente fazer isso, tente fazer tudo isso. Por acaso, se der algo errado, daí a gente coloca esse trecho que chama catch e a gente passa como parâmetro uma exceção e ele fala o seguinte, se der algum comportamento excepcional em qualquer um desses elementos aqui, daí sim o que vai acontecer é que essas operações vão gerar uma exceção e a gente captura aquela exceção aqui embaixo. Então a gente trata que embaixo vai ter um código que vai tratar a exceção que ocorreu. A vantagem disso é que a gente consegue separar bastante o código normal, que é esse aqui, o código do caso normal, do código que trata situações excepcionais, que fica separado ali embaixo. Então fica muito mais claro para a gente enxergar e também, como eu falei, tem benefícios em termos de desempenho. O software acaba executando de uma forma mais rápida. Então agora eu vou improvisar aqui um pouco, eu vou abrir o Eclipse. Então vamos abrir aqui um novo projeto e eu vou chamar projeto de toda regra tem sua... Esse é o nome do meu projeto. Tem sua... Gostaram da piadinha? Toda regra tem sua exceção, né? Mas meu projeto chama Toda Regra Tem Sua. E daí eu vou criar aqui dentro uma nova classe que eu vou chamar de leitor de arquivo. Leitor de arquivo. E eu já vou botar o método main ali. Então já tenho a minha classe leitor de arquivo. Daí o que eu vou fazer nessa minha classe leitor de arquivo? Eu vou chamar um método chamado ler arquivo, e esse método vai devolver o texto lido. Então, na verdade, vamos ver. Eu vou já imprimir, por enquanto, depois, se for o caso, eu mudo isso. Eu vou imprimir o conteúdo devolvido pelo ler arquivo. Agora tem que implementar o método ler arquivo, eu vou fazer um método static. Ele vai devolver um array de caracteres, ler arquivo, e eu vou fazer ele receber como parâmetro o nome do arquivo, que ele vai ter que ler. O nome do arquivo. Arquivo, tá. E daí, o que a gente faz aqui? Eu vou usar, Java tem uma classe chamada FileReader, que eu vou fazer FileReader, recebe new FileReader, e a gente passa como parâmetro o nome do arquivo. Ele está reclamando que o FileReader, ele não conhece, porque tem que importar aqui FileReader. Pronto, importa FileReader, tudo bem. O que ele está reclamando mais ainda? Primeiro, está reclamando que esse FR nunca é aberto. Esse FileReader ele vai abrir o arquivo e está reclamando que esse arquivo não é fechado. Todo arquivo tem que ser, depois de abrir, tem que ser fechado. Basta a gente dar um fclose aqui. Tudo bem. O que ele está reclamando mais? Ele está reclamando... Tá. Primeira coisa que ele está reclamando é que... Ok. Quando eu crio um novo FileReader, passando como parâmetro o nome de um arquivo, pode ser que aquele arquivo não existe. E se aquele arquivo não existe, ele está dizendo que esse arquivo vai, apareceu ali escrito, vai gerar uma exceção chamada File Not Found Exception. Né? File Not Found Exception. Tá? Então o que ele está dizendo é que quando você faz isso aqui, você tem que fazer isso dentro de um bloco try-catch. Então é isso que a gente precisa fazer. Então eu falo, tente fazer o seguinte, ler o arquivo e depois fechar. E daí caso dê errado, deixa eu fechar aqui, tem que fechar esse bloco, vem para cá o bloco, e daí a gente fecha aqui. Daí caso dê errado, daí ele vai receber uma
exceção como parâmetro e a gente vai ter que fazer algum código aqui para tratar dessa exceção. Por exemplo, o código pode ser algo do tipo não deu certo mamãe. Tá vendo que hoje eu não estou com muita seriedade, né? E daí eu posso, por exemplo, imprimir essa exceção que deu. Então ele vai explicar que tipo de problema que deu. Deixa eu ver, salvou tudo aqui, deu algum erro aqui. Qual que é o erro que deu? Faltou ponto e vírgula, né? Isso é fácil. Tá. Deu erro aqui também. Qual que foi o erro aqui? The method string type literally is not applicable. Eu preciso passar como parâmetro os argumentos, por exemplo, argumento, vou passar o argumento 0 como parâmetro. E arquivo de args de 0. Args de 0. Pronto. Deu certo, tá? Aqui ainda estou com um erro aqui em cima. O método tem que devolver alguma coisa do tipo char. Então eu não li o arquivo ainda. Para eu ler, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, então aqui, posso criar fora do try, né? Criar um array de caracteres. O nome eu vou chamar de conteúdo, que vai ser o conteúdo do arquivo, recebe new, char, sei lá, 1021 kilobyte aqui, 1024 caracteres. Tá, e daí agora sim eu leio, então eu faço o filereader.read e passo como parâmetro esse meu array. O que ele vai fazer? Ele vai ler do arquivo, se der tudo certo, e vai guardar dentro do conteúdo. Deu certo? E daí eu posso, depois que eu fecho o arquivo, eu posso devolver posso devolver no final, né? Vou devolver aqui no final o conteúdo desse meu arquivo, tá? Então, deu certo. Vamos tentar executar, ver se o que acontece? Então, eu vou mandar aqui executar. Vamos lá. Pera, ele está tentando executar outra coisa. Deixa eu ver. Eu vou executar aqui o Java Application. Isso. Pronto, executou, mas opa, deu uma exceção. Que exceção que deu? Ó? Deu uma exceção nesse thread main. Então, note, é um comportamento excepcional e daí o sistema de execução de Java detecta que foi lançada uma exceção. Qual que é a exceção? O nome da exceção que foi lançada? java.lang.arrayIndexOfBoundsException. E daí vem esse comentário. O índice 0 está fora dos limites para esse comprimento 0. Por quê? Porque voltando aqui para o código, né? Deu erro aqui embaixo. Eu fiz esse args de 0, mas o vetor args, como eu não passei nenhum parâmetro, ele tinha comprimento 0. Então não existe a primeira posição, que é a posição 0. Então, o que aconteceu aqui? Eu tentei acessar um elemento de um vetor que não existia e daí o sistema de execução de Java gerou uma exceção. Tá? É um comportamento excepcional e ninguém capturou essa exceção. Então veio uma mensagem de erro aqui no meu console falando, ó, o seu programa gerou uma exceção e, em particular, ninguém tratou essa exceção. Então, essa exceção foi jogada para o usuário. Que é uma coisa, a gente vai ver daqui para frente, é ruim, é legal o seu próprio programa tratar da exceção. Então, em particular, se eu aqui colocasse algum tratamento de exceção, então a gente pode colocar, né? Try, tenta fazer isso aqui. Caso, até vou copiar aqui, ó. Caso dê algum problema, você captura essa exceção e daí você imprime aqui. Não deu certo, mamãe. Eu vou colocar aqui papai para diferenciar. Papi, fica mais bonito até. Não deu certo, papi. E daí vamos ver executar. Tá? Ó, você vê que ele não deu aquela mensagem vermelha, não jogou a exceção na cara do usuário, mas é porque eu capturei aqui no meu código a exceção e ele imprimiu isso aqui, não deu certo, papi, e daí eu mandei imprimir a exceção que foi gerada. Nesse caso, a exceção que foi gerada, ele imprime tudo isso aqui. Ele imprimiu a classe, essa é a classe do tipo da exceção, então é a classe Array Index Out of Bounds Exception. E esse aqui é um comentário sobre que tipo de Index Out of Bounds Exception deu, ele falou que o índice era 0. Então eu preciso passar como parâmetro. Então vamos aqui no Run Configurations,
para determinar o parâmetro. Então, eu vou passar como parâmetro, como primeiro argumento, o nome de um arquivo. Deixa eu pegar um arquivo que eu tenho aqui de verdade. Deixa eu ver, eu estou aqui no diretório TMP, tem algum arquivo aqui. Ah, tem esse arquivo temp.c. Temp.c, deixa eu ver o que tem dentro. E é um código em linguagem C. ARG, linguagem C. Mas tudo bem. É só um exemplo, é um arquivo de texto, eu vou ler esse arquivo de texto. Então, vou botar o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo vai ser o diretório aqui, então o nome do arquivo vai ser isso aqui, /temp.c. Tá. E agora vamos mandar executar. Tá. Ó, não deu mais aquele... Ó, não deu aquele erro. E deu certo, né? Então não deu aquele erro. E ele fez tudo o que eu tinha fazendo. Tá vendo aqui? Ele imprimiu aqui no console o conteúdo daquele meu arquivo.c, né? ARG, C, socorro. Voltando ao código Java. Tá, então o que ele fez aqui? Abriu o arquivo, viu que não tinha... que conseguiu gerar esse file reader, ele leu o conteúdo nesse vetor de caracteres, daí ele devolveu o conteúdo, não teve nenhum caso excepcional, tudo aqui deu certo, então não foi aqui processar caso excepcional, e ele veio aqui, nesse caso, conseguiu imprimir o conteúdo do arquivo. Tá? Note que se eu passar, vamos mudar aqui a configuração para dizer um arquivo que não existe. Se eu botar um arquivo não existe, eu vou mudar aqui só, sei lá, em vez de .c, .b, e mando executar. Daí ele gera uma exceção. Ó, não deu certo mamãe, foi lá em cima a exceção. File not found exception. Ele gerou uma exceção e a descrição dessa exceção aqui, ó, ele falou temp.b, no such file or directory. Tá? Então agora a gente está capturando essas exceções e tratando essas exceções. Tá? Voltando aqui, o que mais a gente pode fazer, tá? O que mais a gente pode fazer com exceções? A gente pode definir as nossas próprias exceções. Vocês viram que até o momento eu falei de exceções que já existem, já vêm prontas em Java, né? Index out of bounds, file not found, coisas desse tipo. Mas se você quiser, você pode criar uma exceção que tenha a ver com o seu programa. Se você está fazendo um campeonato de futebol e tem algo ali nos dados do campeonato que não fazem sentido, daí você pode gerar uma nova exceção, daí você cria, sei lá, se um time tem menos de 11 jogadores, alguma coisa assim, você fala time incompleto exception, incomplete team exception. Você pode criar, mas como que você faz isso? Você cria uma nova classe e depois você pode lançar exceções dessa nova classe que você criou, tá? Vamos ver como que funciona isso. Por exemplo, se eu quiser eu quero criar uma nova exceção aqui para esse meu leitor de arquivo, daí o que eu faço? Eu venho aqui no projeto, eu crio uma nova classe. Então eu faço new class e daí eu vou chamar, sei lá, um arquivo feio exception, ugly file exception, ugly file exception. É uma brincadeirinha só, né? E daí eu digo que a superclasse vai ser do tipo exception. Tá? Então ele está mostrando aqui exception. Poderia ser também file IO exception. Tem toda uma hierarquia de classes que vocês podem dar uma olhada depois. A classe exception tem vários tipos de subclasses. Tem o IO exception, que são exceções de entrada e saída, e tem outros tipos de exceção. Então eu poderia colocar IO exception aqui também. Né? Vamos ver se eu acho IO exception. IO exception. Aqui, ó, IO exception, tá? Então vou criar essa classe. Aqui, ugly file exception extends IO exception. Ele já fez automaticamente esse import de IO exception para mim. Tudo bem. Eu poderia colocar alguns detalhes mais aqui nessa classe de exceção, mas não precisa. Podemos deixar por enquanto só assim. Uma vez que eu criei essa classe de exceptions, eu posso vir aqui no meu leitor de arquivos e falar, por exemplo, aqui, eu poderia falar, se o arquivo é C,
if nome arc ponto deixa eu ver, contains ends with, aqui que bonitinho, ó. Ends with ponto .c, se é um arquivo ponto .c, eu falo, nossa, que arquivo feio, e gera uma exceção de arquivo feio, né? Gostaram dessa? Daí como que eu gero uma exceção de arquivo C? Eu faço um throw. Throw significa lança, joga uma exceção. Lança o quê? Uma nova exception. O nome da exceção é ugly file exception. Ugly file exception. Eu poderia passar como parâmetros aqui alguns detalhes sobre por que o arquivo é feio, né? Eu poderia falar é feio porque ele termina com .c, mas daí eu teria que mudar o construtor ali da ugly file exception para acessar isso como parâmetro ou ter outras coisas. Eu vou deixar o caso mais simples aqui, simplesmente vai gerar essa ugly file exception. Eu salvei aqui, vamos tentar rodar de novo? Rodando de novo. Ele não achou o arquivo porque está como ponto B, né? Deixa eu acertar para ponto B, para ponto C. Onde está o nome do arquivo? É aqui no Run Configurations. Eu vou mudar o arquivo de volta para ser o arquivo ponto C. Pronto. Não deu certo, mamãe. Ugly File Exception. Como que você quis abrir um arquivo ponto C? É muito feio, tá? Mas, na verdade, eu estou querendo aqui mostrar para vocês, isso foi só para ilustrar, que a gente pode criar as nossas próprias exceções e tem uma forma da gente lançar uma exceção aqui, tá? E a gente pode capturar essas exceções também, tá? Eu quero mostrar... Vamos voltar aqui, tá? Então, tem outra coisa. Quando a gente está... então, já vimos como criar uma exceção, como lançar uma exceção, mas tem momentos que a gente tem que indicar que o método lança uma exceção. Quando que um método lança uma exceção? Tem dois casos. Ou ele lança diretamente com esse throws, que a gente... com o throw que a gente fez, né? Então é aqui o throw. Cadê o throw? Aqui. Throw new ugly file exception. Ele lança diretamente. Ou então ele pode indiretamente lançar uma exceção, como? Se ele usa um método que lança uma exceção. Então, por exemplo, esse file reader aqui, eu não posso usar um file reader sem ter o try catch, simplesmente, porque ele vai dizer, o file reader lança uma exceção. Então, se você não captura, se você não faz um try catch do file reader, você tem que dizer isso de alguma forma. Então, quer dizer, eu vou mostrar aqui, comentar umas coisas só para ilustrar isso, para ficar um pouco mais claro. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar todo o tratamento de exceções, tá? Eu vou deixar como se a gente... O que aconteceria se a gente usasse simplesmente aqui, ó, o file reader direto, sem... Tirando o tratamento de exceções. Deu um erro de compilação, ó. Quer ver? Qual que é o erro de compilação? Ele está falando, tem uma exceção que não está tratada. Tem essa exceção File Not Found Exception que você não tratou ela e precisa tratar essa exceção. Como que eu posso fazer? Ou eu faço o trial catch, que nesse caso seria o mais apropriado, ou eu delego para quem for me chamar tratar essa exceção. Se eu for fazer isso, eu preciso colocar aqui no método, falar que esse método throws File Not Found Exception. Tá? Fazendo isso, note que sumiu. Aqueles erros ali sumiram, sobraram alguns erros. Qual erro sobrou aqui? Na verdade, ele não conhece esse File Not Found Exception. Será que eu digitei algo errado? Vamos ver se ele tem que fazer um import. Tem que fazer um import. Tudo bem. Fizemos o import? Fizemos. Pronto. Sumiu aquilo. Agora, então, sumiu o erro dessa linha, mas continua o erro do read e do close. Provavelmente ele vai falar que tem exceções que o read ele gera a exceção IO exception e o close gera a exceção IO exception. O que eu posso fazer também, o file not found exception, eu acho que também é do tipo IO exception. Então eu posso simplesmente aqui falar que ele gera uma exceção mais genérica, esse supertipo IO exception, daí e bota aqui IO exception. IO exception. E pronto, deu tudo certo, tá? Então essa é uma outra forma. Se eu posso
chamar métodos que geram exceção e eu não tratar da exceção, mas daí eu preciso dizer explicitamente que o meu método, nesse caso o método ler_arquivo, ele vai gerar potencialmente essa exceção IOException, daí quem está chamando o meu método vai ter que tratar isso, tá? Nesse caso vai específico o try-catch aqui de baixo vai catar, né? Então, se eu nesse caso não está gerando exceção, mas se tiver alguma exceção nesses 3 comandos, é o catch do main aqui que vai acabar tratando, porque no meu método eu não estou tratando essa exceção, eu estou jogando a exceção para frente, com esse throws IOException, tá bom? Então, é isso. Resumindo, tratamento de exceções é uma forma organizada de lidar com situações excepcionais e ele separa o código do caso normal dos casos em que algo dá errado. Tá? Quando você gera as suas exceções, você deveria, sempre que possível, usar alguma exceção que já vem pronta na linguagem Java. Por exemplo, se a ideia é dizer que não encontrou o arquivo, você diz file not found exception, que é uma exceção que já vem pronta. Se por acaso você precisa reportar um novo tipo de situação excepcional que é bem específica do seu programa, daí você pode criar uma nova classe, subclasse da classe exception ou de algumas de suas subclasses e daí você usar o throw para gerar aquelas exceções, tá? E note que a gente só gera exceções para casos de erro, casos em que algo não esperado aconteceu, situações excepcionais. O fluxo normal de execução do seu programa, no caso normal, não deveria gerar nenhuma exceção, tá? A exceção é para quando coisas dão errado, não para o fluxo normal do seu programa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para realmente aprender exceções, vocês vão ter que praticar um pouco, tá? Obrigado, até a próxima e espero que vocês estejam curtindo a linguagem Java e orientação a objetos. Até a próxima.